Eu lembro uma das empresas em que eu estava fazendo um trabalho e eu estava explicando sobre o check-in como Uhum. uma ferramenta possível de expressão emocional, que era algo que eles estavam querendo trabalhar internamente, né? E aí um dos líderes perguntou assim, puxa, mas e se eu fizer essa pergunta, né, do como é que nós estamos chegando aqui hoje, etc., e de repente alguém apontar assim para uma questão interna, né, e fizer uma reclamação e depois alguém responder sobre aquilo, e eu percebi que ele já estava visualizando assim um possível futuro da aplicação da ferramenta, algo que ia acontecer, né? E eu falei assim, um conflito, é isso que pode acontecer? Ele falou, e se acontecer um conflito entre duas pessoas? Aí eu falei, pois é, aí a gente vai ter que lidar com isso. Porque o conflito, ele está lá, né? O fato é que ele está mascarado, ele está escondido, mas não é por isso que ele não está ditando algumas regras, não é por isso que ele não esteja incomodando. Talvez ele esteja incomodando até mais do que ele incomodaria se vocês olhassem para ele e resolvessem, né? Mas a verdade é essa, como você falou, o elefante ele já está na sala, né? Sempre. Vamos seguir aqui ignorando a presença dele, fingindo que ele não está aí, ou vamos falar sobre esse elefante que está aí e encaminhar essa situação de alguma forma, né? Mas, Isso de novo, mesmo. estou dando risada aqui porque não é simples, né? Uhum. Quer dizer, é simples, não é fácil, né? Isso, é simples, mas não é fácil, exatamente, porque a gente criou muitas máscaras, como você trouxe muito bem, né, a gente foi acumulando máscaras para esconder, na verdade, o medo. No final das contas, é sobre medo, né, é sobre o medo de me expressar, porque, isso não começou na empresa, isso começou lá na nossa educação, na infância, né, então, muitos de nós, a maioria de nós, né, adultos hoje, fomos retaliados por sermos nós mesmos, na infância, né, e aí a gente trouxe isso de casa e depois a gente levou isso para a escola, fomos retaliados por sermos nós mesmos na escola. Obviamente que a gente ia chegar no ambiente de trabalho e a gente ia ser o quê? Silencioso. Tipo, eu prefiro não falar do que, né, colocar o meu pescoço em jogo. Eu prefiro não falar do que perder meu emprego, eu prefiro não falar do que ficar mal na fita com o meu chefe, né, eu prefiro não falar do que parecer incompetente, do que parecer desagradável. Mas o fato é que ninguém acorda de manhã querendo parecer incompetente. Ninguém. A gente acorda de manhã querendo ser legal, sabe assim? Querendo acrescentar na vida das pessoas, querendo ser, sabe assim, cumprir nosso propósito de vida, ou seja lá o que for, né? Para cada um isso significa alguma coisa, né? Mas o fato é que ninguém se arrisca em algo que queira que dê errado. Então, por exemplo, eu não, senão a gente não arriscaria casar, a gente não arriscaria ter filho, a gente não arriscaria viajar de avião, né? A gente não se arriscaria a sair de casa. O fato é que quando a gente se arrisca em algo, quando eu arrisco em ser eu mesma, eu quero acrescentar, eu quero que aquilo seja bom. Só que, por outro lado, o nosso cérebro ele é meio que programado para identificar perigos, né? O nosso cérebro ele é programado para identificar ameaças. Essas ameaças podem ser físicas ou psicológicas, tanto faz. O cérebro não distingue o que é uma ameaça física de uma ameaça psicológica. E quando eu sinto que eu estou sob ameaça num ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu faço é recuar. E eu recuo como? Ficando em silêncio, né? Então, no final das contas, é tudo sobre o medo, né? O medo de parecer incompetente, o medo de me julgarem, o medo de que vai acontecer algo pior comigo, né? E ainda tem um detalhe interessante nisso que você está trazendo, né, Verusca? Porque realmente não temos como dissociar essa questão da felicidade, da expressão emocional, da segurança psicológica do indivíduo, Uhum. da sua vida pessoal com a sua vida profissional, que, claro, acaba chegando no ambiente de trabalho, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, na época da universidade, assistindo palestras motivacionais no trabalho, coisa, eu lembro disso claramente, assim, sabe? O palestrante dizia: olha, se você tá com alguma dificuldade em casa e você tá chegando aqui no trabalho, você imagina que tem uma linha aqui, né? Então, a hora que você cruza essa linha, você deixa todos os seus problemas para lá. Porque se você tem problemas em casa e traz para o trabalho, você vai acumular mais problemas, né? E eu lembro de jovem de ficar pensando assim, puxa, pois é, faz sentido, né? E aí acho que também, então, quando eu saio do trabalho, eu cruzo essa linha, deixo os problemas do trabalho lá,
chego em casa, recolho meus problemas de casa, né, e vou para casa, enfim. E eu fiquei pensando durante a pandemia agora, né? Onde é que eu coloco essa linha? Será que coloco na cozinha? Ou será que coloco aqui no corredor do escritório mesmo, né? Porque a verdade é que a gente não tem como largar os problemas em um Não. lugar ou em outro, né? Eu É. posso dar uma escondida, né? Posso tentar camuflar, mas a verdade é que aqueles problemas eles vão seguir me perturbando. E é claro que vão perturbar a rotina do trabalho, é claro que vão perturbar os relacionamentos do trabalho. E se eu não olho para isso, né, de forma integral, né? Você falou assim sobre o todo, né? Ser maior que a soma das partes, que depois foi um ministro africano que cunhou o termo holístico, né? O holismo, como retomando essa definição de Aristóteles, né? Dizendo que o todo é sempre maior que a soma das suas partes, e depois o termo holístico acabou ficando bastante mal compreendido, né? Mas a gente pode falar sobre integral, né? Um olhar mais integral. E muitas vezes, então, o que eu quero dizer é que a organização está criando um ambiente de segurança psicológica, mas tem dificuldade ainda em ter as expressões livres dos colaboradores. Muitas vezes, porque o fato é que, como você está dizendo, esse colaborador traz na sua história uma dificuldade de expressão emocional, né? Que vem da sua infância, que vem de outros momentos da sua vida e que, claro, né, acaba reverberando aí no trabalho.